Apoiada por milhões de eleitores em um abaixo-assinado, a lei da ficha limpa foi aprovada no Congresso e já está em vigor. Apesar disso, continua a discussão sobre a constitucionalidade e a validade da nova lei já para estas eleições. O caso está parado no Supremo Tribunal Federal há menos de 15 dias da votação que vai eleger deputados, senadores, governadores e presidente. Para tratar desse assunto, convidamos o presidente nacional da Associação dos Magistrados Estaduais, Eupídio Donizete. Bom dia, doutor. Bom dia, Sandra. Inicialmente, eu gostaria que o senhor explicasse para o telespectador o que essa lei prevê vamos dizer assim, de restrições às pessoas que querem ser candidatos. Bem, a lei prevê que o candidato que tenha condenações, e sobretudo na área da improbidade administrativa, o candidato que tenha cometido algum ilícito, algum desvio de verba, ou seja lá que crime for nessa área administrativa, e ele tenha sido condenado por um tribunal, ele está impedido de registrar uma candidatura. Trata-se, na verdade, de estabelecer uma isonomia com os outros cargos públicos, já que uma pessoa que tem uma mera passagem pela polícia não pode ocupar um cargo de gari ou qualquer outro cargo público. Então não justifica que uma pessoa que tenha inúmeras condenações possa vir a ocupar um alto cargo na República, por exemplo, um cargo de presidente da República, de senador ou de governador. Esta lei, então, visa estabelecer a moralidade também na área política do Brasil. E é possível dizer que essa lei surgiu de discussões do próprio judiciário, né? Sem dúvida, ela surgiu a partir de uma iniciativa da Associação dos Magistrados Estaduais, já que é a magistratura estadual que, digamos, ocupa boa parte da justiça eleitoral. É a justiça dos estados que se ocupa das eleições no âmbito dos estados, incumbindo aos TREs dos estados e ao TSE em Brasília finalizar essas eleições de âmbito nacional. E sentiu-se essa necessidade, é claro que vem de um anseio popular, de estabelecer então essa isonomia, essa igualdade entre os diversos cargos públicos, no sentido de preservar o princípio da moralidade. E a lei, então, vem por iniciativa popular, com mais de 2 milhões de pessoas pleiteando que o Congresso Nacional aprovasse essa lei. Essa lei foi aprovada e agora está em discussão se ela deva ou não ser aplicada para esta próxima eleição. Mas é justamente esse ponto que eu ia tocar, porque para o cidadão comum, para o eleitor de uma maneira geral, fica aí uma questão em aberto, né? Quer dizer, uma lei que surgiu, como o senhor falou aí, de discussões dos próprios juízes, que teve o apoio de mais de 2 milhões de eleitores num abaixo-assinado, e que agora fica essa questão, está parada no Supremo. Não existe aí uma dissociação, digamos assim, do que as pessoas querem, do que a sociedade quer e dessa morosidade, digamos, das decisões do Supremo, no caso? Por certo aspecto, sim. A lei surge desse anseio popular. A população quer que se restabeleça ou que impere a moralidade. E, por outro lado, a justiça trabalha com conceitos técnicos. Por exemplo, a presunção da inocência. Sabemos todos nós que a pessoa não pode ser reputada culpada, não pode ser tida como culpada até que haja o trânsito em julgado, ou seja, que não caiba mais recurso sobre uma determinada decisão judicial. Ninguém é culpado antes disso. Mas no caso específico, eu quero crer que o próprio judiciário, no caso o Supremo Tribunal Federal, também vai trabalhar com outros princípios. Os princípios não são absolutos na Constituição Federal. Nós temos o princípio da inocência, sem dúvida, mas também temos o princípio da moralidade administrativa. Esse princípio da inocência é importantíssimo para um crime comum, vamos dizer, um homicídio, que é um crime grave. Então a pessoa não poderia, em tese, ser presa antes de uma condenação definitiva, antes que encerre toda a discussão sobre aquele caso e chegue à conclusão, ele matou o fulano de tal. Para isso impera a inocência. Agora, numa hipótese de um candidato, num cargo a governador, seja ele o que for, um cargo político, ele não irá para a cadeia, ele irá ocupar um cargo público. E aí tem uma questão mais relevante, eu quero crer que o Supremo Tribunal Federal vai levar isso em conta. É indispensável que a população, os eleitores, olhem para aquela pessoa como uma pessoa correta, como uma pessoa honesta. E como um eleitor vai olhar para um candidato que já foi condenado por um juiz de primeiro grau, um juiz monocrático, que já foi condenado por um tribunal.
essa pessoa dê certo, que não precisa ainda ir para a cadeia, mas não há dúvida que, se perguntar a qualquer cidadão do povo, esta pessoa sem dúvida não poderia ocupar um cargo público, é como a mulher de César, não pode haver dúvida sobre ele. E se há dúvida, é melhor que ele não ocupe o cargo ao qual ele se candidatou. Doutor, muito obrigado por sua participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Soldado.